E aí, beleza? Essa é sobre programação neurolinguística. Existe uma música que diz assim: quando nascemos fomos programados para recebermos a certo. Bem, programação neurolinguística é uma das maneiras de demonstrar que a programação é domínio próprio. Deus, em sua infinita misericórdia, maravilhosa graça, sabedoria incomparável e incontestável, Ele nos faz enxergar, abrir os meus olhos, os meus ouvidos, a minha mente, o meu coração, para compreender que, diferente do que diz o ditado popular, o dito popular, o adágio popular, Deus é Deus de possível e impossível. Ele é Deus dos impossíveis. Sim, mas Ele é também Deus dos possíveis. E em sua maravilhosa forma onisciente, onipotente, onipresente, escolheu Deus nos dar, por meio do livre-arbítrio, a capacidade de escolhas atreladas a uma responsabilidade inequívoca da respectiva consequência. E aí, como Ele nos presenteou assim, teria Ele que nos dar, efetivamente, também por sua escolha, uma caixa craniana contendo um cérebro cuja mente é dividida em parte consciente e subconsciente. E como tudo na vida, cada macaco no seu galho, diz o adágio popular, e é verdade. Então a nossa mente consciente é aquela que faz escolhas, aquela que vai determinar pela égide do poder do seu querer o que fazer, por exemplo, com os dedos das mãos, com os dedos da minha... O que eu vou fazer com os dedos que estão na minha mão direita nesse momento, que estão fechados? Quantos dedos eu vou abrir, se vou abrir ou não? Como, por exemplo, elevar o polegar dessa maneira, abrindo toda a mão, fechando a mão, agindo, mexendo os dedos todos da mão. Cada uma dessas ações é coordenada efetivamente por uma égide de escolha. Eu decidi abrir a mão está aberta. Quem decidiu isso foi a minha mente consciente. Enquanto isso, nesse exemplo simplório, fácil de compreender, acontece por decisão da minha mente na parte consciente, enquanto eu estou aqui agindo com a mente consciente nesse aspecto, a minha mente subconsciente coordena diversas ações que permitem que a mente consciente execute aquilo que escolheu. Por exemplo, eu decido abrir a mão. Para que isso aconteça, efetivamente, tendões, músculos, circulação e tantos outros sistemas são acionados. E essa execução, sem parar para se aperceber do vou escolher fazer cada uma dessas ações, um tendão tem que abrir, o músculo tem que se dilatar ou contrair, esse tipo de coisa é executado na nossa mente subconsciente. Só que, tal qual o trabalhador muito bem organizado, a mente subconsciente, para trabalhar, ela transita com a ordem de serviço que efetivamente advém de pensamentos validados como regras estabelecidas da nossa parte mente consciente. Isto posto, é necessário que você compreenda que o seu subconsciente, o meu subconsciente, ele funciona praticamente preso, tolhido, acorrentado, trancado pela sua parte consciente. Então, eu costumo, por força de minha fé, com o devido respeito à minha parte consciente, eu decido libertar o poder do meu subconsciente e sugiro ao meu subconsciente, construtor da minha realidade, aquele que pega o script daqueles pensamentos validados e tudo faz para transformar em realidade aquilo que a gente acredita, eu sugiro ao poder do meu subconsciente
que construa a realidade que desejo. E aí, você entrega uma ordem de serviço que, entre aspas, esclarece. Aí, subconsciente, você está atrelado às ordens que vêm do consciente. Mas eu conversando com a parte consciente, eu disse, aí, consciente, por melhor que sejam as suas intenções, pois o cérebro trabalha visando a nossa proteção, e a proteção às vezes é manter como está, porque agir da forma que está, ele sabe que o gasto de energia é suficiente e ele tem como manter. Então, ele procrastina, ele adia tudo que pode ser um risco a ter que gastar mais energia. Então, com o devido respeito, a gente chega ao conhecimento e eu, com muito amor, agradeço a intenção do meu consciente em manter as coisas como estão, mas esclareço. Aí, mente consciente, você faz parte de um todo que sou eu. E eu, compreendendo o seu interesse em me proteger, mas ainda assim agradeço e determino a você, eu, por força de minha fé, me dirijo através de pensamentos validados, crendo sem duvidar o coração, acreditando. Eu, através da minha mente consciente, liberto o poder do meu subconsciente para agir. E aí eu sugiro ao poder do meu subconsciente que construa a realidade que eu desejo. E não sei se você se percebeu, num vídeo como esse tão curto, é a segunda vez que eu faço essa mesma trajetória. E por quê? Porque há estudos diversos que dizem que um hábito só se torna real após a sua repetição. Alguns dizem 21 vezes, outros 44, e outros 61, outros 66 vezes. Mas o importante é você ter um hábito, e um hábito salutar, vindo da égide da sua escolha, que impulsione a sua mente a trabalhar de acordo com a sua vontade, para que a égide da sua vontade, que é co-criadora da sua realidade hoje, seja co-criadora de uma realidade que te beneficie. Seria um vídeo muito mais extenso se a gente adentrasse nessa seara, mas circunstâncias hoje tão bem faladas, tão batidas e tão faladas como bloqueios, medos e etc e tal, são limitantes. E se Deus continuasse a nos dar a felicidade plena de sua presença mais e mais e cada vez maior, e colocasse alcançando o coração das autoridades que efetivamente têm o poder de levar a publicidade às grandes massas, que tivessem a grandeza divina de Deus, que pudesse elucidar, por exemplo, verdades tão absolutas, tão incontestáveis como aquilo que você tem medo, você atrai. E por que existe essa realidade? Porque quando você tem medo, isso se instala em você como uma necessidade de proteção. E o medo não é algo horrível, muito pelo contrário, o medo é um dispositivo de proteção para o humano que faz, por exemplo, com que ele evite colocar um dedo numa tomada ou tocar num fio desencapado. É para isso que o medo existe. Mas o medo em excesso, ele é um limitador, um bloqueador e um imã das coisas que você mais teme, fazendo com que ela aconteça. Porque aquilo que você tem medo, se você não coloca ele no devido lugar, na área limítrofe que ele existe para transitar, ele vai estar sempre constando na sua cabeça. E aquilo que está constante na nossa cabeça determina
um tempo extremamente valioso utilizado, transformando-se em algo que sai da teoria para algo que entra na seara da prática, e essa prática se estabelece com a constância dentro do seu eu, fazendo com que efetivamente aquilo que você tem como constante se transforme em um pensamento validado. Sendo um pensamento validado, ele vira nada mais, nada menos do que uma ordem de serviço para que o executor da sua realidade, ou seja, o poder do seu subconsciente, tudo faça para que aquela realidade validada adentre na seara real do seu viver. Peneirando isso de um modo prático, aquilo que você teme, você atrai. Então, eu escolho temer, ter tanta saúde, tanta imunidade, que tenha que gastar a energia equivalente a 2, 3 pessoas gastariam em um só dia. Eu temo ter uma lucratividade, uma rentabilidade tão grande que eu tenha que pagar um imposto de renda enorme, extraordinário. Como eu temo ter que pagar uma fortuna de imposto de renda? Por quê? Porque efetivamente isso corresponde a uma renda extraordinária. Então tema coisas maravilhosas. Eu temo ter tantos bens que eu tenha que ter diversos contadores para organizar a minha vida financeira. Eu temo ter uma longevidade tão grande que tenha que se criar uma forma para lidar com uma pessoa na melhor idade, com 150, 60 anos, 160 anos, ainda falando lúcido. Tema as coisas certas. Quando você teme, você se apropria desse temor na sua vida de tal maneira que a realidade atrai para você aquilo que você teme. Então vamos temer coisas boas. O teu e o meu cérebro não sabe a diferença, não costuma avaliar a diferença do que é real ou que é apenas um pensamento. Papai teme que você tenha uma vida centenária. Papai teme que você seja bilionária. O papai teme que a sua saúde seja tão maravilhosa que você não precise de remédio algum. O papai teme que você tenha que pagar muito imposto. O papai teme que você seja muito feliz. O papai teme que você tenha que conviver com o papai e com a mamãe por décadas e décadas e para concluir, e décadas de vida. E o papai teme que você tenha que viver sob a égide do amor, favor e poder de Deus todos os dias. O papai teme que você tenha uma sabedoria, prosperidade e riqueza que incomode você, para que você se mova cada vez mais a ser instrumento de Deus na tua vida, na vida dos teus pais, na vida de todos quantos Deus colocar você como instrumento.
O Papai teme que nós sejamos cada vez mais protegidos, abençoados, amparados, dirigidos por Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Que a tua mente seja uma bênção na sua vida, a parte consciente e a parte subconsciente, trabalhando para a construção de um equilíbrio extraordinário vindo do amor, favor e poder de Deus. Pai te amo e te abençoe.